No vídeo de hoje vamos falar sobre a nova subscrição desse que é um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. E antes da gente começar, quero te pedir, caso não for inscrito, inscreva-se aqui no canal para sempre ser notificado quando tem vídeo novo no ar como esse, tá? E ao final do vídeo também deixe seu comentário para eu saber o que você achou aqui do nosso conteúdo de hoje. Então vamos falar do BTLG 11, que é um fundo imobiliário que se prepara para uma nova subscrição de cotas, entender se vale a pena essa subscrição, o que é que pode acontecer com esse fundo imobiliário, com essa nova subscrição e se de fato é um fundo imobiliário que no longo prazo vai ser rentável para os seus cotistas ou para quem pensa em entrar nele, tá? Então, o BTLG é um fundo muito conhecido em mercado, é um fundo de logística, tá? Do BTG Pactual. No dia de hoje ele está aqui por R$ 102,77, é uma queda de 1,29%, mas é uma queda totalmente esperada para esse momento de subscrição de cotas, tá? Abre aspas aqui. Quem não sabe o que é uma subscrição de cotas, eu vou explicar aqui de forma muito rápida. É a maneira que um fundo imobiliário tem de crescer, tá? Simplesmente isso. Se você não sabia, uma subscrição é basicamente isso. É quando o fundo imobiliário vende novas cotas para mercado, tá? Então é importante você entender isso, que 95% do lucro de um fundo imobiliário é distribuído como dividendo. O que sobra não dá para comprar novos ativos e aí o fundo de tempos em tempos vende novas cotas para mercado, geralmente abaixo do preço de mercado, por isso que é interessante entrar em uma subscrição, mas é preciso avaliá-la antes disso, tá? Então R$ 102,77 o preço nesse momento. Se a gente for olhar, né, aqui no informe que o próprio BTLG soltou, a subscrição sairá por R$ 101, tá? Então realmente é um preço abaixo de mercado, tá? Se está R$ 102,77 mercado e o preço da subscrição está a 101, realmente é uma subscrição que faz sentido. Agora, se fosse ao contrário, o preço de mercado está a 100 e a subscrição a 101, não faz nenhum sentido. Aí você compraria simplesmente em mercado. Mas nesse momento aqui, o preço de subscrição e o preço de mercado faz sentido participar dessa subscrição de cotas, tá? E essa é uma subscrição, a 12ª subscrição, tá? Então, realmente é um fundo imobiliário que vem fazendo uma captação boa aí há algum tempo para todos aqueles investidores que fecharam dia 9 de agosto de 2023, tá? Com cotas desse fundo imobiliário em conta, tá? Então, se você é cotista do BTLG, fechou dia 9 de agosto com cotas dele em conta, você vai ter o direito a participar dessa subscrição de novas cotas, tá? Qual proporção? Aqui é interessante a gente entender. A proporção é de 28,19%. Vamos arredondar para 28 para o cálculo ficar mais fácil. Então, como é que funciona? Se você fechou o dia 9 aqui de agosto com 100 cotas em conta, você vai ter direito a comprar até 28 cotas, tá? Porque realmente a gente tem que arredondar, né? Tem que ser um número inteiro. Até 28 cotas pelo valor de R$ 101. É basicamente isso, tá? A subscrição de cotas. Só que é importante, uma das coisas mais importantes, além do preço, né? E nesse momento, pode ser que isso mude nos próximos dias aí, não se torne interessante, o preço caia tanto que fique ou muito próximo ou até abaixo do preço da subscrição, preço de mercado, eu digo, né? E aí não vale a pena, mas nesse momento aqui, até então, vale a pena sim participar da subscrição desse fundo. É importante a gente entender o preço, como eu já disse, e os prazos, tá? Então, se você quer participar de uma subscrição, você tem que entender os prazos, tá? Então, qual é o prazo dessa subscrição? E aqui tá muito claro pra gente. Começa no dia 11 de agosto, tá? Então começou aí no dia 11 de agosto e vai até o próximo dia 24 de agosto, tá? Então é um período bem interessante, não um período curto de tempo, não, um período bem interessante para você ir lá na sua corretora e solicitar a subscrição. E aí cada corretora funciona de uma forma. Por exemplo, vou dar exemplos aqui. A Rico, você vai lá dentro do site da própria Rico, na aba de subscrição e solicita. Coloca a quantidade de cotas que você quer, coloca a sua senha lá e basicamente eles te informam qual é a data ali que eles vão fazer o débito do dinheiro, só deixar o dinheiro lá. A Clear já é diferente, eles mandam um e-mail, você preenche o formulário. Cada corretora funciona de uma forma. Se você nunca participou de uma subscrição, é importante você ou ir lá no suporte da sua corretora ou esperar o e-mail chegar. Eles sempre mandam um e-mail informando como isso funciona. É muito simples, tá?
Mas se você quer mais informações, é só pesquisar aqui no canal que tem vídeo já mostrando como funciona a subscrição na prática. Pesquisa assim, subscrição na prática, Gabriel Porto, que vai aparecer o vídeo para você. Então, realmente é um prazo bem interessante de cotas, tá? É possível, caso você não queira participar da subscrição, negociar o seu direito, tá? Então, do dia 11 até o dia 22 é possível também vender o direito para aquelas pessoas que querem participar. Na própria bolsa você consegue fazer isso. Mas lógico, já adianto para você, não é nada relevante, só são alguns centavos que vale o direito, porque a pessoa compra o direito para poder participar, tá? Como o próprio nome já diz, é um direito de subscrição ali a cotas. E depois também acontecerá uma oferta pública também, né? Que na verdade aqui é de fato juntamente, né? Do dia 11 do 8 até o dia 22 do 8, tá? Então é ali que acontece a oferta pública. Então é uma subscrição que tem o objetivo de captar 583 milhões de reais, tá? É um valor bem interessante para esse fundo imobiliário, tá? Nesse momento é um fundo imobiliário que tem um patrimônio de 2 bi, aproximadamente 2 bi. Com essa nova subscrição, ele vai para 2,5 bilhões de reais. Vai crescer o fundo de forma bem consistente, né? Hoje é um fundo imobiliário que tem 22 imóveis, tá? Mas eles soltaram também um outro comunicado para mostrar a seguinte questão: qual é a grande vontade aí do gestor para a destinação desses recursos? É um ponto bem interessante também, né? Então eles deixam aqui que o foco desse dinheiro é a aquisição de empreendimentos imobiliários, tá? Primordialmente prontos e construídos, tá? É um ponto bem interessante. Quando um fundo imobiliário, principalmente um fundo imobiliário grande, quanto o BTLG 11, vai fazer uma subscrição de cotas, antes mesmo de iniciar esse período de captura, eles já têm muito bem engatilhado para onde vai esse dinheiro, tá? Mesmo que essa informação não seja pública, porque muitas vezes o gestor prefere esconder essa informação para não dar brechas para o mercado, né? Porque quando o gestor acha oportunidades, se ele colocar isso como público, pode vir um outro comprador com uma proposta melhor, cobrir aquela proposta. Então, muitas vezes o gestor deixa em um período meio que de silêncio aí quais são as estratégias dele, mas ele já informa que o foco já é na aquisição de imóveis que já estão prontos, tá? Não é pegar esse dinheiro para começar a construção, né, ou colocar dinheiro em caixa. O grande foco aqui é aumentar o portfólio do BTLG, que eu considero um portfólio já muito bom e muito preparado, tá? Então, realmente é melhorar esse portfólio, trazer mais qualidade, muito provavelmente a gente verá isso, mais inquilinos e, consequentemente, mais diversificação. É para esse destino que um bom fundo imobiliário sempre anda, tá? Para mais diversificação, mais imóveis, mais inquilinos e nunca uma dependência em poucos ativos ou poucos inquilinos, tá? E aqui eles continuam, né? Que é o grande foco nesses imóveis, podendo ser contratos típicos ou atípicos, né? Contratos mais longos ou contratos mais curtos, né? Na modalidade do Build to Suit ou na modalidade do Sale and Leaseback, né? Que são duas modalidades muito conhecidas aqui em mercado, né? A modalidade na qual você faz ali a compra do ativo que uma empresa já ocupa, né? Então, por exemplo, a empresa já ocupa, você compra ali na mão dela, mantém essa empresa lá dentro, só que agora pagando um aluguel, ou na modalidade na qual você constrói para essa empresa com um contrato de longo prazo, tá? Então, eu construo o imóvel do jeito que a empresa quer, mas desde que ela feche aqui comigo um contrato de, por exemplo, 20 anos, 30 anos, tá? Então, é a maneira aqui que o BTLG usa aí os recursos, tá? Então, voltando aqui para o fundo imobiliário, é um fundo imobiliário hoje já de 22 imóveis, tá? Uma vacância baixa para a média do mercado, 4% apenas, tá? Retornos bem interessantes, né? Então, retorno em 36 meses de quase 27%, tá? Então, um retorno bem interessante que o fundo imobiliário traz. E é um fundo com gestão extremamente ativa, tá? Então é bem interessante a gente ver isso aqui em mercado, tá? Eles fizeram recentemente venda de ativos do BTLG, então dá para ver a qualidade da gestão com as tendências que ela tem no mercado. Então o BTLG é aquele tipo de fundo imobiliário que faz muita reciclagem de portfólio. Compra um imóvel pelo valor X e vende ali X mais
uma porcentagem, tá? E é exatamente isso que eles fizeram aqui nesses imóveis, né? Então, eles estão trazendo aqui a venda de imóveis, ó. Venda do BTLG Dutra, Rio de Janeiro, venda do BTLG Ambev, Santa Luzia, tá? E tem um potencial de lucro aqui de 92 centavos por cota, tá? O lucro representa aproximadamente 1,25 vezes o último dividendo do BTLG. E o valor da venda, 112,13 milhões de reais, corrigidos pelo IPCA, pagamento 24% à vista, e o restante em 18 meses, o BTLG permanecerá com 41% da receita de alocação, tá? Então, a venda aqui do BTLG Dutra, venda do ativo acima do valor de recompra, que bem interessante também, tá? Outro fundo imobiliário aqui, ó, outro ativo do fundo imobiliário, melhor dizendo, venda do BTLG Ambev Santa Luzia, 27% acima do custo de incorporação. Então, realmente é uma gestão que faz um trabalho bem interessante. Imóveis nas melhores localidades possíveis, né? Inclusive 10 dos imóveis aqui do BTLG fica a um raio aqui, ó, 30 e 60 do centro de São Paulo, né, da principal cidade do nosso país, do principal centro econômico do nosso país, o que é bem interessante, né, quase metade do portfólio está a 60 quilômetros do centro de São Paulo, o que para logística é super interessante, né, mantém ali inquilinos muito interessantes dentro dele. Então é um fundo imobiliário que eu gosto muito, já tenho na minha carteira já há algum tempo e pretendo aumentar aí as minhas posições. Nesse momento, né, considerações finais, é um fundo imobiliário que na sua 12ª subscrição faz sentido, né, desde que a gente entenda o preço, né, se o preço continuar com essa taxa de desconto em relação ali o preço da subscrição, faz sentido participar até o momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, mas é importante a gente levar tudo isso em consideração, tá? Se é um fundo imobiliário que faz sentido ou não na sua estratégia de investimento. Na minha, faz, né? E por esse preço aqui também está fazendo. Deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa 12ª subscrição do BTLG. Vai participar ou não vai? Eu quero saber de você. E antes da gente encerrar esse vídeo de hoje, eu quero te convidar a participar da minha aula gratuita, na qual vou te mostrar 5 dos melhores ativos para se investir nesse momento atual. Não só o BTLG é um bom ativo, existem várias outras coisas, e não só no mercado de fundos imobiliários, tá? Eu vou estar nessa aula com um convidado que é o Valtair, e dentro dela a gente vai trazer fundos imobiliários, tá? A gente vai trazer as melhores oportunidades, ações, tá? Aqui no Brasil e também no exterior, tá? Então, em uma única aula, você terá acesso a quais são os melhores fundos imobiliários com melhor oportunidade, as melhores ações e os melhores investimentos no exterior, tudo isso de forma gratuita. Clica no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo e faça o seu cadastro agora, tá? Não perde essa oportunidade, beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, até o próximo, valeu!